Oi, paixões, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Então, hoje a gente vai começar o próximo conteúdo. Qual que é o próximo conteúdo, Eduardo? É de propagação de calor e calorimetria, tá? Então, a gente vai falar sobre esses dois assuntos hoje, beleza? Então, primeiro, vamos lá. Primeiramente, antes de tudo, vou me apresentar, né? Vai que alguém não me conhece. Então, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo. Sou professor de física, a matéria mais linda, mais maravilhosa, mais perfeita desse mundo. Então vamos lá. Primeiro assunto que a gente vai trabalhar é propagação de calor. Eduardo, como assim? Primeiro a gente tem que lembrar o que é calor. Calor é o quê? Calor é energia térmica em movimento, beleza? Do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Toma cuidado que no livro didático não vai estar em movimento, vai estar em trânsito. Então, no livro didático tá calor é energia térmica em trânsito. Eu prefiro em movimento, que é muito mais fácil, muito mais simples da gente lembrar. Beleza? Então a gente vai falar como esse calor pode se propagar de um corpo para outro, ou de uma região para outra. Beleza? Sempre do mais quente para o mais frio. Lembra disso. Sempre. Isso é uma lei da natureza. Então, quais são as formas que ele pode se propagar? Primeira forma, a forma mais simples, é condução. Então, o calor pode se propagar por condução. Eduardo, quando é que o calor se propaga em condução? Em sólidos, tá? Nos sólidos, o calor se propaga por condução, tá? Eduardo, dá um exemplo. Eu adoro cozinha, adoro fazer comida. E na culinária, a gente usa normalmente colheres que não propagam calor, ou espátulas. Exemplo, normalmente você vai usar uma colher de pau para mexer alguma coisa, tá? Eu uso de silicone por questão de higiene, tá? Nada contra a colher de pau, mamãe usa colher de pau. Então, eu gosto da colher de silicone. Por quê, Eduardo? Porque o silicone, ele é um péssimo condutor de calor. A condução dele é muito baixa. Já o metal é muito alto. Então tem que lembrar, se eu pegar um metal, beleza? Um metal, e for colocar lá na panela mexendo na comida quente, certo? Em cerca de 5 minutos você já não consegue mais segurar a colher. Por quê? Porque ela vai estar muito quente. Porque o calor vai ter se propagado do alimento quente para a sua mão, que está mais fria. Beleza? E essa propagação pela colher é a condução. Beleza? Certinho? Então olha só. Esse é o primeiro. Eduardo, fala mais um. Fala mais um legal. Outro legal, para a gente ter na mente, qual que é? Um outro legal é a convecção. Eduardo, eu lembro de ter visto convecção uma vez na vida. Me explica aí, quando é que a gente vê convecção? Gente, lá no ensino fundamental, você viu que convecção é o movimento de fluidos, certo? Como assim? É aquela brincadeira que o ar quente sobe e o ar frio desce. Por que o ar quente sobe? Porque ele é menos denso. E tudo que é menos denso tende a ficar mais para cima. E por que o ar frio desce? Porque ele é mais denso, tá? E tudo que é mais denso fica embaixo e o menos denso fica em cima. Beleza? Por isso a gente coloca o ar-condicionado na parte mais alta do ambiente. Por quê? Porque ele vai lançar um ar frio, beleza? E esse ar frio tende a descer. E aí ele vai fazer uma corrente de convecção. Lembra que eu falei em fluidos? Em fluidos são gases ou líquidos, tá? Se você lembrar lá de geografia, você tem as correntes oceânicas. Essas correntes oceânicas, que tem em todos eles, beleza? Quem assistiu Nemo sabe disso. A corrente norte-australiana, se eu não me engano, tá? Então, ela vai se propagar por convecção. Beleza? Então, não esquece. Outro exemplo. Quer dizer, outro exemplo não. Outro tipo de propagação de calor. O outro tipo é nada mais, nada menos que a irradiação. Eduardo, como é que funciona a irradiação? A irradiação funciona da seguinte forma. Você vai ter a propagação de calor
beleza? Por onda de calor, o infravermelho. O infravermelho é uma onda de calor. Eduardo, como assim? Você sabe que se alguma coisa está muito quente, só chega na mão perto, beleza? Uma pessoa com febre bem alta, tá? Em torno aí já de 39 para 40 graus Celsius, se você chega só sua mão perto, você já sabe que essa pessoa tá quente. Pela onda de calor, pelo infravermelho que ele lança. Beleza? Existe em alguns aplicativos para você ver o infravermelho, tá? Muita gente está usando eles para ver se uma pessoa está aí com coronavírus, tá? Acontece. Vai que dá certo, né? E pior de tudo que está pegando, principalmente nos aeroportos. Então, o aeroporto sempre tem um pessoal, normalmente é o pessoal do bombeiro, que está fazendo isso, e ele está pegando exatamente essa onda de infravermelho, que vem lá da irradiação. Beleza? Então, quando você é exposto ao sol, o seu corpo esquenta pela irradiação que o sol manda para você. Beleza? Certinho? Então, gente, são esses 3 fenômenos de propagação de calor. Então, o calor se propaga dessas 3 formas: condução nos sólidos, convecção nos fluidos e irradiação nas ondas de calor. Beleza? Próximo conteúdo que a gente tem é o mais, para mim, um dos mais legais. Cadê o trem, velho? Achei. Um dos mais legais que a gente tem, que é qual? É a calorimetria. Que é o quê? Metria, medida do calor. Então, como é que a gente mede calor perdido ou absorvido para um corpo? Eduardo, como é que a gente vai fazer isso? A gente pode fazer isso de 2 formas, tá? Quando você muda a temperatura, e quando você muda o estado físico. Então, olha só. Ou eu vou mudar a temperatura ou eu vou mudar o estado físico. Nunca os 2 juntos. Eduardo, por que não? Porque ele só vai trabalhar com substâncias. Beleza? Só com substâncias. A gente não vai trabalhar com mistura. Mistura já é a parte da química. Bacana? Então a gente vai trabalhar só com substância pura. Quando você muda a temperatura, você vai ter 2 coisas associadas a isso. A primeira é a quantidade de calor. É uma quantidade de calor qualquer? Não. É a quantidade de calor sensível. Ou seja, a quantidade de calor sensível é a quantidade de calor responsável pela mudança de temperatura. Então a temperatura só vai mudar quando você tiver a quantidade de calor sensível. Bacana? Beleza? E a segunda coisa que a gente tem ainda aqui, quando a temperatura muda, é a capacidade térmica. O que é capacidade térmica? É a capacidade que o corpo possui de armazenar calor. Beleza? Quanto maior a capacidade térmica do corpo, mais calor ele armazena. Eduardo, quais são as fórmulas de cada um deles? Da quantidade de calor sensível é Q MC variação de temperatura. Lembrando, a gente não usa temperatura T. A gente usa θ para não confundir com intervalo de tempo. Beleza? E como é que a gente calcula a capacidade térmica? A gente pode calcular a capacidade térmica de 2 formas diferentes. Beleza? Ou você vai calcular com C igual a quantidade de calor, esse Q é quantidade de calor, dividido pela temperatura, ou capacidade térmica
é a massa do corpo vezes o calor específico. São dois Cs. Então, para a gente diferenciar, eu vou colocar a capacidade térmica com C cortado. Beleza? Para a gente não errar. Daqui a pouco eu falo o que é o calor específico. Beleza? São essas daí as fórmulas. Daqui a pouco eu apago aqui, eu coloco elas bonitinhas aqui e vou explicando uma por uma. O que é o que. Beleza? Quando a gente muda estado físico, o negócio começa a ficar mais legal. Eduardo, por quê? Porque aí a gente vai ter outra quantidade de calor, que é a quantidade de calor latente. Eduardo, o que é quantidade de calor latente? Quantidade de calor latente é a quantidade de calor responsável pela mudança de estado físico. Ou seja, vou ter que passar do sólido para o líquido. Ou seja, vou ter fusão. Vou passar do líquido para o gasoso. Vou ter vaporização. Na verdade, a gente vai trabalhar com um dos processos de vaporização, que é a ebulição. Ou eu posso fazer o contrário, passar do gasoso para o líquido, que é a condensação. Ou do líquido para o sólido, que é a solidificação. Beleza? A gente tem essas 4 modificações aí, propriamente dito. Tem a de sublimação, mas não são todas as substâncias que a gente vai ter sublimando no dia a dia. Tá? São só algumas. Eduardo, como é que eu calculo essa quantidade de calor latente? A quantidade de calor latente é Q igual a mL. Então lembra, uma eu vou mudar a temperatura, na outra eu mudo o estado físico. Nunca os dois ao mesmo tempo. Cuidado com isso. Beleza? Então bacana. Até aqui tranquilo? Eu preciso explicar agora para vocês quais são, né, o que é cada parte dessa, o que significa esse Czinho, que é o calor específico, e o que significa esse L, que é o calor latente. Beleza? Eu preciso explicar isso para vocês bem bonitinho. Então vamos lá. Deixa eu só pegar o meu apagador aqui, high-tech, tá? É um apagador muito difícil de achar. Beleza? É um pano, tá, gente? É um pano. Por quê, Eduardo? Porque ele apaga melhor do que o apagador no meu quadro high-tech. Tá? Então vamos lá. O que a gente precisa fazer agora? Saber o que é cada coisa. Então eu vou escrever de novo, só que eu vou escrever do lado de cá. O que é quantidade de calor sensível, qual é a fórmula, o que significa cada uma das partes. Beleza? Pra gente não errar. Tá certo? Então vamos lá, deixa eu deixar meu apagador aqui atrás. Então primeiro, eu preciso saber o que é... Opa, ainda está muito molhado. O que é quantidade tá muito ruim, gente. Não dá. Quantidade de calor sensível. Ficou ruim. Não dá pra ler nada. Não consegui ler nadinha. Então calma aí, deixa eu apagar de novo. Tá? Deixa eu usar meu outro pano. Se mamãe vê eu usando isso, ela me mata. É uma toalha. Então, pelo amor de Deus, não fale pra mamãe que eu tô usando uma toalha para enxugar o meu quadro. Agora vai ficar melhor. Agora vai ficar bonito. Então, ó. Quantidade de calor sensível. Opa, tô errando aqui à toa. Sensível. Vamos lá. O que é quantidade de calor sensível? É a quantidade de calor responsável pela mudança de temperatura. Se eu vou mudar a temperatura, então a quantidade de calor é a massa
vezes o calor específico, vezes, deixa eu colocar o pontinho aqui, a variação de temperatura. Então, na quantidade de calor sensível, tem que ter variação de temperatura. Massa é a massa própria do corpo, tá? Todo o corpo tem massa. E o que é esse Czinho? Esse Czinho, eu vou até colocar de outra cor para ficar didático. Esse Czinho é o calor específico. O que ele fala pra gente? O calor específico fala o seguinte: ele dá pra gente a quantidade de calor que 1 grama daquela substância necessita para mudar sua temperatura em 1 grau Celsius. De novo, esse Czinho dá pra gente a quantidade de calor que 1 grama da substância precisa para mudar sua temperatura em 1 grau Celsius. Ou seja, vamos só colocar um exemplo aqui que eu acho muito legal, que é a coisa que vocês mais têm contato na vida, da água. Então, se eu colocar água, o que eu tenho? O calor específico da água é 1 caloria. Ou seja, eu preciso de 1 caloria para mudar para que 1 grama da minha substância varie sua temperatura em 1 grau Celsius. Lógico que eu não vou escrever assim, tá, gente? Pelo amor de Deus. A gente escreve assim, ó, calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius. Então, cada grama de água precisa de 1 caloria para variar sua temperatura em 1 grau Celsius. De novo, para ficar na mente. Cada 1 grama de água necessita de 1 caloria para variar sua temperatura em 1 grau Celsius. Beleza? Então, por favor, não esquece isso. Beleza? Foi? Bacana. O que mais que a gente tem que falar? A gente tem que falar da outra quantidade de calor, que é a quantidade de calor latente. Eu preciso falar do calor latente. Então, a outra é a quantidade de calor latente. Primeiro, qual que é a fórmula? A fórmula é Q igual a ml. Nesse caso, eu não vario temperatura. Só vou mudar o estado físico. Então, para não esquecer, quantidade de calor latente é a quantidade de calor responsável pela mudança de estado físico. Beleza? Então, olha só, o que a gente precisa fazer? A gente precisa falar o que é esse L. Esse L é o calor latente. Então, o que ele vai falar pra gente? Ele vai falar pra gente qual é a quantidade de calor que cada grama da substância necessita para mudar de estado físico. Tá? Então, eu posso ter 4. Beleza? Eu posso ter 4 diferentes. Eduardo, quais são eles? Então, primeiro, se eu vou falar da fusão do gelo. Opa, gelou. Do gelo. O calor latente de fusão do gelo, ele vale 80 calorias por grama. Ou seja, cada 1 grama de gelo necessita de 80 calorias para virar água. Mais uma vez, cada 1 grama de gelo necessita de 80 calorias para virar água. Se eu quiser de ebulição da água. Preguiça escrever água, tá? Ele escreve H2O que é mais fácil. Então, o calor latente de ebulição da água, então, LE vale 540 calorias por grama. Ou seja,
cada 1 grama de água precisa de 540 calorias para virar vapor d'água. Beleza? Eduardo, e quais são os outros? Os outros são condensação e solidificação. Beleza? Vou colocar aqui de azul. Então, se eu quiser saber da condensação, do vapor. Eduardo, quanto é que ele vai? Então, o calor latente de condensação do vapor d'água é menos 540 calorias por grama. Ou seja, cada grama de vapor tem que perder, por isso que é negativo, 540 calorias. Beleza? Eduardo, se eu quiser saber do de solidificação da água. Ficação da água. Ou seja, a quantidade de calor, ou calor latente de solidificação, ele vale menos 80 calorias por grama. Como assim, Eduardo? Cada 1 grama de água precisa perder 80 calorias para se transformar em gelo. Beleza? Essas são os 4 valores, desculpa, não são as 4, são os 4. Os 4 valores do calor latente para a água. Beleza? Então, calor latente de fusão e de solidificação tem o mesmo valor, tá? Diferença é que um é positivo, o outro é negativo. E de ebulição e condensação também tem o mesmo valor, só que um é positivo, o outro é negativo. Positivo porque um está ganhando calor, negativo porque o outro está perdendo calor. Beleza? Certinho? Eduardo, o que mais? Agora eu preciso fazer uns exemplos com vocês. Tá bom? Por quê? Porque vai que alguém acha ruim, né, gente? Vai que alguém tem dificuldade de fazer exercício, né? Vai que cola, né? Então, primeiro, o que eu preciso? Eu preciso fazer com vocês alguns exemplos. Vou fazer um de calor sensível somente, um de calor latente e um que tem os dois. Lógico que eu não vou fazer muito grande. E eu vou fazer sempre para a água, porque a água eu sei de cor os valores, tá? Eu sei o calor específico da água de cor, eu sei o calor específico do gelo, eu sei o calor específico do vapor d'água, todos esses eu tenho de cor. Eduardo, se porventura a gente não souber, consulta lá o seu material, o que eu passei para vocês, tá? O materialzinho que eu coloquei lá para vocês, lá naquele material, você tem já bem bonitinho, bem certinho, escrito cada um dos valores. Eduardo, se eu não souber, tem que estar na questão. Se não for água, tem que estar na questão. Se não tiver, gente, Google serve para isso. Pesquisa lá. Então vamos fazer exemplo. Exemplo. Primeiro exemplo. Primeiro exemplo. Eu quero esquentar. Então, eu só vou esquentar 200 gramas de água de 20 graus Celsius para 80 graus Celsius. Beleza? Então vamos lá. Eu tenho que anotar os dados. Massa. Quanto de água eu estou usando? 200 gramas. Beleza. Qual o valor do calor específico da água? É bem fácil, é 1. Caloria por grama grau Celsius. Eduardo, eu preciso colocar a unidade de medida? Não, não preciso. Eu estou colocando porque acho legal.
E a variação da temperatura? A temperatura está mudando de quanto para quanto? A temperatura final é 80 e a inicial é 20. Ou seja, está mudando em 60 graus Celsius. Agora é só resolver. Beleza? Só resolver. Vou resolver até de roxo. Por quê? Porque parece mais fácil, né, gente? O roxo, a cor aqui fica ótima. Então vamos lá. Vou fazer aqui de roxo. Quantidade de calor. Tá mudando a temperatura, então é sensível. É MC delta θ. Tem gente que fala que é o que macete. Se aqui fosse T, seria ótimo, né? Como θ começa com T, então vale. Então, que macete. Bem ridículo. Então, quantidade de calor é o que eu quero saber. Massa, 200. Só substituir agora os valores. Calor específico é 1. Então, vezes 1. Vezes a variação da temperatura, que é 60. Então, a quantidade de calor vai ser 200 vezes 1 dá 200. Vezes 60 dá 12.000 calorias. Eduardo, quando for 1.000, eu posso mudar a unidade de medida? Pode não, deve. Tá? Essa quantidade de calor equivale a 12 quilocalorias. Se você vai comer qualquer coisa, a unidade de energia que está lá é o cacau, quilocaloria. Exemplo, um pacotinho de clube social integral tem 174 quilocalorias. Beleza? Um pouco mais que isso aqui. Beleza? Quase um pouco mais de 10 vezes isso daqui. Então, se eu quiser esquentar a água, bacana. Eduardo, qual que é o outro? Agora a gente vai fazer o segundo exemplo. Qual que vai ser o nosso segundo exemplo? Eu vou derreter o gelo. Então, ó, segundo. Vamos derreter vamos derreter 400 gramas de gelo. Então eu só preciso anotar os dados que ele me dá. Quais são os dados? Ele dá pra gente a massa e fala que é gelo. Mas Eduardo, eu não sei de quais os valores. Lembra lá, tem a tabelinha no material para você, tá? No material lá que eu mandei junto com a aula, tem lá para vocês todos os valores para água, né? Do gelo, vapor d'água, da água, tanto calor específico quanto os calores latentes, beleza? Então vamos lá. A massa é 400 gramas. E o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama. Eduardo, e agora? Como é que eu faço? Como é que eu faço isso? Então, gente, agora vem a parte fácil. Só você calcular a quantidade de calor. Lembrando, é o ml. É só multiplicar os dois. Então, vai ser 400 vezes 80. 400 vezes 80 dá 3.000 ou 32.000 calorias. Ou, para a gente fazer no mesmo processo que a gente fez anteriormente, quantidade de calor, 30. Tá muito ruim esse azul, gente. Tá muito ruim. Quantidade de calor é 32 quilocalorias. Beleza? É assim que a gente faz. Bacana? Gente, esses são os dois exemplos que a gente pode ter. Vou fazer mais um que a gente mistura os dois, tá bom? Então deixa eu apagar, vou apagar aqui o primeiro, pode, né? Então vou apagar aqui o primeiro. Lembrando, depois você pausa aí, bonitinho o seu vídeo, né? Na posição que você quiser. Lembrando que o vídeo vai ficar lá para vocês na plataforma. Ele não vai ser modificado em nada. Então, por favor. Tá bom? Vamos lá rapidinho, só para a gente fazer o último exemplo. Eu vou apagar aqui e vou secar. Beleza?
Rapidinho, por favor, ninguém tá vendo. Tô secando. Se mamãe ver que eu tô fazendo isso, ela me mata. Vamos lá. Último, o terceiro exemplo que a gente vai ter, o terceiro e último exemplo, eu vou misturar dois agora. Então eu vou pegar, eu quero transformar, ó, mudou o nome agora. Transformar 300 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius em água a 10 graus Celsius. Beleza? Então, cuidado. Agora, eu vou ter que calcular quantas quantidades de calor? 3. Eu vou ter que esquentar o gelo, porque vai que alguém não sabe, né? Que o gelo só derrete a 0 graus Celsius. Quando a gente tem a pressão de 1 atm. Quando o exercício não disser nada, ele vai derreter a 0 graus Celsius. Então, primeiro eu tenho que esquentar o gelo de menos 10 até 0 graus Celsius. Depois eu vou ter que derreter o gelo, que nem a gente fez aqui na questão 2. E depois eu vou ter que esquentar a água de 0 até 10. Então, eu vou ter que calcular 3 vezes 3 coisas diferentes. Então, primeiro, esquentar o gelo de menos 10 até 0. Beleza? Não vou escrever de azul não, porque o azul tá muito ruim, tá, gente? Vou escrever com o roxo. Cadê o roxo? O roxo é o melhor. O roxo e o vermelho. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, então, eu vou esquentar o gelo. Tá? De menos 10 até 0. Então, a quantidade de calor, primeiro, a massa, vale 300. Vou colocar a unidade de medida, mas não. Calor específico do gelo, tem lá no material da gente, vale 0,5 calorias por grau Celsius. Beleza? E a variação de temperatura, final é 0, inicial é menos 10. Lembrando que se eu estou absorvendo, a variação de temperatura tem que ser positiva de 10. Bacana? Calculando isso, você vai ter que a quantidade de calor, a fórmula você já sabe, que é o MC delta teta, é o que macete, tá? Vai ser 300 vezes 0,5 dá 150, vezes 10 dá 1.500. Então, a quantidade de calor, 1.500 calorias. Não vou transformar para quilocaloria dessa vez, não. Essa é a primeira parte. Eduardo, qual que seria a segunda? A segunda parte, meus amores, olha só. Segunda parte, eu vou derreter o gelo. Derretendo o gelo, como é que eu vou fazer para derreter o gelo? Primeiro, massa é a mesma, são os 300 gramas do mesmo jeito. E agora é calor latente de fusão do gelo, que vale 80. A forma é o que mela. Bobo, né? Mas a gente lembra. Então, a fórmula é o que mela. Então, a fórmula é massa, 300, vezes 80, a quantidade de calor, vai ser de 24.000 calorias. Então, até agora, eu tenho 1.500 para esquentar o gelo de menos 10 até 0 e 24.000 para derreter o gelo. Então, até agora, eu tenho 25.500 calorias. Eduardo, o que a gente vai fazer? Eu preciso agora esquentar a água. Então, vou apagar aqui em cima, tá bom? Vou apagar aqui bem beautiful, bem tranquilo, não estou com pressa. Vamos fazer a última parte, que é esquentar a água. Então, vou esquentar a água de quanto até quanto? Vou esquentar a água de menos 1.500
Vou esquentar a água de 0, até 10 graus Celsius. Então, terceiro e último, vou fazer até com a cor, que é outra que aparece bastante. Então, terceiro e último, o que eu vou fazer? Eu vou esquentar a água de 0 até 10 graus Celsius. Então, a massa continua sendo 300 gramas, porque é o mesmo exercício. Beleza? Agora é água. Água, o calor específico é 1 caloria por grama grau Celsius. E a variação de temperatura vai ser final 10 graus Celsius, inicial 0 graus Celsius. Deu 10. Agora é só calcular quantidade de calor sensível, porque eu estou mudando a temperatura. É o que macete, massa 300, calor específico 1, variação de temperatura, a temperatura aumentou em 10 graus Celsius. Essa quantidade de calor foi de 3.000 calorias. Então, olha só. Eu precisei de 1.500 calorias para esquentar o gelo. De 24.000 calorias para derreter esse gelo. E 3.000 calorias para esquentar a água. Tá? O gelo eu esquentei de menos 10 até 0. A água eu esquentei de 0 até 10 graus Celsius, como está escrito aqui pra gente. Beleza? E aí, Eduardo, quanto é que é o total? Então, a quantidade de calor total vale. Soma. 1.500 com 24.000 dá 25.500. 25.500 com 3 dá 28.500 calorias. Ou 28,5 quilocalorias. Beleza, gente? Só isso. Tranquilo? Então, espero que todos vocês consigam. Qualquer dúvida, manda lá no fórum de dúvidas. Tá certo? Um abraço, galera. Até semana que vem.